Oi, eu sou o Carlos. Oi, eu sou o Percy. Nós somos comadrinhas e você está assistindo ao Pod Madres Podcast. O seu encontro com os artistas de Belo Horizonte. Olá, meus comadres, bem-vindas a mais um episódio do Pod Madres. Eu sou o Percy e estou aqui hoje, como de costume, na Teia. Sim, estruturalmente, a Teia está aqui com a gente, fazendo esse episódio fora da Teia. A gente está aqui ocupando a Funarte, dentro da Quinta Parada Absurda, com duas convidadas sensacionais. E eu quero que o Carlos me conta mais um pouquinho aí do que a gente vai fazer aqui hoje. Oi, oi, minhas comadres. Eu sou Carlos, Carlota, Carlocita, Carloteira, Carlota Joaquina, o amor da sua vida. Eu sempre quis fazer isso com uma ficha na mão. Tô me sentindo a Angélica no videogame. Amor, estamos aqui diretamente da Funarte, no Galpão 4, gravando esse episódio especialíssimo com uma plateia. Barulho da plateia, por favor. Não é IA essa plateia, tá? Vou pedir desculpa para quem está na captação, que agora sofreu com o barulho. Foi mal, esqueci desse detalhe. Obrigado. Amores, esse episódio está sendo gravado dentro da programação da Quinta Parada LGBTQIAPN+, da Absurda, que está aqui na Funarte, né? A Parada da Absurda chega em sua quinta edição, com o apoio do programa Funarte Aberta 2025, ocupação dos espaços culturais da Funarte. E ainda falando de parceiros, né, além da Teia, que está aqui com a gente estruturalmente, a gente não pode deixar de agradecer ao nosso queridíssimo stylist, Gilbert Garcia. Fala dele. Que mais uma vez assina o nosso figurino com peças Meu Seu Brechó. E acessórios Ateliê Brilha, da Amanda, que está aqui com a gente também. Amanda Lopes Kinga. Obrigada por deixar a gente bem bonita hoje. Toda montada, né? E ninguém pode perder. A gente agradece também nosso parceiro Gomes Barbearia, que deixa as madres, né, na régua, bonitas de frente, de lado e de nuca para essa gravação. E para a Stone Light Drinks, nossa bebida apoiadora, que deixa os nossos episódios sempre mais saborosos e refrescantes. Amores, nessa edição histórica do Pod Madres, a gente vai falar sobre os espaços culturais. Quem os ocupa, quem estabelece suas regras e como nossa comunidade LGBTQIAPN+, se reconhece ou não neles. A mamãe está com dificuldade com o microfone. E a minha amiga vai me ajudar o episódio inteiro. Vou te ajudar hoje. Tá? Acostumem-se. Em Belo Horizonte, a cena queer pulsa de forma vibrante. 30% do público do Carnaval de BH é LGBTQIAPN+. Segundo pesquisa realizada pelo Observatório do Turismo de Belo Horizonte, destacando blocos como a Truck do Desejo, que garantem pertencimento e segurança no espaço histórico da cidade. E apesar dessa cena ser super forte, né, muitos produtores culturais ainda enfrentam essa invisibilidade, essa exclusão. Ano passado, a gente teve uma audiência pública na Câmara Municipal, onde artistas denunciaram a falta de incentivo, a dificuldade de acessar edital, a sensação de estarem restritos ali a espaços marginalizados, sem um apoio efetivo para ocupar a cidade. E mais recentemente, né, a parada LGBTQIAPN+, na semana passada, né, a gente viu aí esse silenciamento mesmo da gente ir para a rua, né, falarem que a gente não pode ir porque a gente vai tirar o dinheiro de vocês. Mas não é bem assim, deu tudo certo, vocês estavam lá maravilhosos, recorde de público. E um retrato, claro, né, que infelizmente a gente está instável quando a gente pensa em acessar cultura, construir espaços seguros de cultura. Então, aqui hoje, a gente chega com esse episódio num momento muito urgente, né, para a gente escutar quem está nessa linha de frente dessa construção, para a gente entender como a gente pode ocupar esses espaços, como a gente pode resistir, como a gente pode sonhar também, e como a gente pode transformar essa cidade juntos, né? Então, é claro, nós, pessoas da comunidade, da cultura, podemos contribuir para esse movimento, né, fortalecer. Então, para esse papo super denso, importante, porque somente de titânio aqui do meu lado, estou tremendo aqui, precisávamos convidar pessoas que estão conectadas à cultura, em frentes diferentes, né? E aí é por isso que a gente vai apresentar elas agora. Agorinha, vamos lá. Uma delas é comunicadora por vocação e assistente social por formação. Mulher que movimenta pessoas e cidades, ela tem atuado ativamente como diretora criativa e articuladora cultural, com vasta experiência na produção nacional. Curadora e pesquisadora latino-americana, presenteou a cidade com a saudosa casa de shows Aquilombar, e com projetos como Quilombo do Samba, Samba das Pretas e Breu Baile, além de colaborar com suas criatividades em grandes festivais e eventos em todo o país.
Muito barulho para Fatine Forbeck. Bem-vinda. Faz o L pra gente. Faz o L de Latina! Gente, boa noite. Que alegria estar aqui. Eu estou muito feliz com esse convite. É a minha segunda vez aqui no Pod Madres. E é a primeira vez que eu estou participando de um podcast gravado ao vivo. Eu estou achando isso, gente, chique demais, demais. Muito obrigada pela confiança de, né, fazer essa estreia dessa forma. Estou muito feliz também de estar aqui ao lado de Júlia, que além de ser, né, uma grande parlamentar da nossa cidade, também é minha irmã de santo. E é isso, assim, bora que esse papo vai ser bonito. A gente que agradece você ter topado isso, que a gente está aqui tremendo e fingindo costume. Eu falhando com o microfone na mão na frente dela. E falando de Júlia, nossa segunda convidada, que é atriz, comunicadora, produtora cultural, performer e vereadora de Belo Horizonte pelo PSOL. Ela fez história ao se tornar a primeira mulher quilombola e travesti a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal. Sua trajetória é marcada por resistência e sua atuação tem força em pautas como justiça racial, direitos LGBTQIAPN+, emergência climática e fortalecimento da cultura. Então, muito barulho para Júlia Santos. Ai, gente, eu tô achando chiquérrimo isso. Para começar, assim, eu já tive em vários palcos, sobre várias câmeras, mas nesse formato aqui é a primeira vez. Eu estou achando chiquérrimo, estou achando tudo. Grata pelo convite. São assuntos espinhosos que a gente traz, mas que a gente traz umas urgências, mas que também vamos falar de tanta coisa porreta que a gente está fazendo nessa cidade, né? Já há um tempo a gente está produzindo muita coisa massa. Eu acho que durante tanto tempo as pessoas se apoiam nas mazelas, nas nossas dificuldades, mas que, em alguma medida, anulam as nossas potencialidades, né? O que a gente tem feito. E eu espero que hoje a gente traga luz também para esse lugar das potências das nossas produções, do enfrentamento que a gente tem feito nessa cidade, de uma forma que eles não dão conta. É isso que eles não dão conta. Que a gente enfrenta com muito samba, muita roda de macumba, com muita festa, muito bate-leque, bate-cabelo. E é isso que eles não dão conta. Acho que eles ainda não entenderam de onde que a gente tira tanta energia e tanto desespero de vida. Mas aí a gente vai trazer um pouco do que a gente se movimenta na cidade e o tanto que a gente, para além de esperta, a gente também é ágil e astuta. Maravilhosa. Eu já quero chorar agora numa Ligeira! Ligeira, a gente é Não basta ser ligeira. esperta, tem que ser ligeira. Faz o L de Latina e ligeira. Muito bom. A gente começou o papo, né, falando um pouquinho do cenário de dados mesmo da cidade, né, da gente estar na rua no Carnaval, que é aí um dos maiores eventos, né, da cidade. Mas a gente trouxe também um pouquinho da dificuldade, né, de acessar esses espaços. E aí eu queria começar esse papo sabendo um pouquinho de vocês, no olhar de quais lugares hoje estão de portas abertas para a gente acessar e quais lugares ainda estão barrando a gente. Você é minha mais velha, você Ai, primeiro. para. É o bom de ser velha. Você viveu muita coisa, então você tem muita história. E, para além de história, a gente carrega um processo da memória, né? Durante muito tempo, um processo da nossa não existência nos espaços, mas que a gente tem construído uma memória coletiva muito importante. Porque, a partir da memória, a gente cria uma perspectiva e uma possibilidade para quem está chegando e até mesmo para as outras pessoas se reconhecerem nesses espaços. Então, eu sou de uma época, aí sendo velha a gente tem licença para falar, né? Sou de uma época que Belo Horizonte ainda tinha muitos nichos, muitos guetos. Então, tinha boate GLS, tinha o bar, que era só aquele bar com recorte específico. E tinha esses guetos, esses redutos, que eu acredito que, em alguma medida, foi fundamental para que a gente estivesse aqui hoje, né? E para a gente também preservar essa memória e seguir esses legados. Mas que também tinha esses redutos. E todo mundo conhecia todo mundo.
E aí tinha as bichas da Savassi, as bichas do Baixo Centro, e elas não podiam se misturar, mas todas no final da noite se encontravam na Janaína, que era uma pastelaria que tinha na Bahia com Augusto de Lima. Quem é mais ou menos 30 a mais aqui deve lembrar. Tudo vira aquela farmácia, não vamos fazer propaganda, né? Mas tudo nessa cidade está virando aquela farmácia também, né? E aí, todo mundo se conhecia também. E aí tinha algumas pessoas, e aí eu vou ter que citar, né, nessa minha trajetória, uma pessoa muito importante, que é Ed, né, da Absurda, que está por aqui entre a gente. Quando começou a Absurda, lá atrás, não tinha a Gui, não, que a Gui é novinha, a Ed que é velha. E aí começa a despontar essas pessoas com uma necessidade de criar coisas para além desses guetos, desses nichos. Então, os sambas eram só lá no extremo da cidade, não tinha samba no centro, né? Porque samba era uma coisa da periferia, não podia. E eu estou falando centro numa parte da cidade, que até o Baixo Centro ali, então, você não podia andar, porque era perigosíssimo, porque era arriscado, mil coisas. E aí, quando essas pessoas começam a entender dessa necessidade de sair, aí tinha várias festas, aí começou as festas. Tinha festa de tudo quanto é jeito. I Love Melissa, tinha mercado, Mundo Mix, enfim, várias festas. A gente começa a sair dos guetos. E a gente começa a pertencer à cidade. Eu lembro de um fenômeno que foi muito engraçado, que tinha que ser estudado. Quando as bichas invadiram o Banzai. E era uma bateção de leque, uma bateção de cu, e era aquela confusão. Vocês colocam o pi depois aí. E era aquela confusão. O que aconteceu? Fechou o Banzai. O Banzai ficou fechado durante uma época. Foi proibido ter bicha no shopping cidade. Porque as bichas fez o dia do beijaço. Elas falando que banheirão é resistência, aí tá vendo? Nem era no banheiro, era na praça de alimentação. E elas batiam leque, e aí foi proibido o leque, então ficava segurança na porta do shopping. Se tivesse com leque, não entrava. E aí, se eles catavam que era bicha, eles iam seguindo. E aí, quando isso começa a transbordar para a cidade, começa a se ter um outro olhar para as nossas existências. E, a partir disso, a gente sai um pouco dos guetos e a gente começa nesse lugar, não só da resistência, mas nesse lugar de inventar outros espaços seguros de afetos para as nossas existências. Tinha uma boate na Savassi, não vou citar o nome para não fazer propaganda, porque até já morreu, sei lá. Mas que tinha uma fila de hétero e uma fila de gay. Sabemos. Era um horror. E aí, estou fazendo esse resgate da memória para dizer, onde a gente está, a gente avançou muito. A gente já avançou muito. De uma galera que fazia produção na Tora Produções, que inventavam, tinha uma feijoada de não sei o quê, e as bichas tudo ia. Estou falando bicha no geral, né, gente? Mas era a maioria das bichas que movimentava mesmo. E aí tinha o frango de não sei, do aniversário de não sei quem. E, enfim, tinha mil coisas interessantíssimas que deságuam no que a gente tem hoje. E aí, vocês falaram do carnaval. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu fiz parte da retomada do carnaval de Belo Horizonte. Mas que também a gente não pode invisibilizar o que tinha antes, que já tinha uma movimentação na cidade, e algumas cenas que talvez algumas pessoas tomaram protagonismos e esquecem desses eventos. Uma argentina foi presa na Praça Raul Soares porque estava fazendo topless. E aí a gente entendeu. Ela tá ali, tranquila. Tá, era uma argentina, uma branca maluca qualquer. Mas que estava ali uma mulher reivindicando o próprio corpo. E aí teve a primeira marcha das vadias em Belo Horizonte. E aí Veridiana Vidal, que eu gosto de citar nome, inclusive, essa questão da memória, era uma preta porreta, é uma preta porreta, saiu de BH, mas amo demais. Saímos nas ruas, dentro de um carrinho de compra cheio de bife. Lady Gaga nem sabia o que era roupa de carne, tá, gente? E a gente já estava fazendo. Ela tem a ref dela. A Lady Gaga teve a ref dela. Teve a ref dela. A gente vestida de carne na Marcha das Vadias. E foi o estopim para muita coisa. E aí vem a Praia da Estação, quando o prefeito da época proíbe
qualquer tipo de atividade nos espaços públicos da cidade. Então, ele gradeou as praças. E a gente vai para a praça, a gente começa a tomar banho na fonte, e aí depois fecha a fonte, a gente aluga caminhão-pipa, e aí é o que tem até hoje. A praia da estação. E a retomada do carnaval, e aí emerge os blocos de carnaval. Emerge de um lugar, de um contexto político. Hoje virou comercial, e está tudo bem também, gente. E que vire mais, que a gente precisa fazer grana. Né? Mas não pode invisibilizar o que a gente movimenta nessa cidade. Nós estamos com o carnaval dos maiores do país. Isso não é a prefeitura que investiu, não. Isso não foi o poder público. Foi as pessoas levando o carnaval para a rua, as pessoas de verdade dessa cidade. E aí tem vários outros momentos icônicos de Belo Horizonte na cultura, a efervescência, e aí Fatini também vem, né, nesse lugar de reinventar os lugares, né, de trazer o samba para a discussão, né, o samba para o asfalto, tirar do gueto, mas também fazer esse movimento, que eu também fico muito preocupada nesse movimento. Temos que tirar, o funk tem que descer para o asfalto, tem que descer, mas tem que ter lá também. O samba tem que vir para o centro, mas tem que ter lá também. A gente tem que fazer esse movimento também de ir para as bordas da cidade, né? Porque Belo Horizonte já é muito careta, já foi nesse sentido, né? Já foi projetada dentro do círculo da contorno. Se a gente continuar só no círculo da contorno, a gente não vai dar conta. E aí essas coisas são importantes dizer, desses movimentos todos, para dizer, e eu falei muito disso, para reafirmar que Belo Horizonte não é uma cidade conservadora, que eles estão tentando inventar e empurrar a goela abaixo da gente. Belo Horizonte não é essa cidade careta. Belo Horizonte é uma cidade inventiva, uma cidade combativa, uma cidade onde a gente cada vez mais cria espaços, inclusive para receber com afeto outras pessoas. Nós temos uma culinária impecável, nós temos espaços ainda de resistência, porque estão fechando vários bares, várias casas de show. É um projeto de higienização da cidade, mas que a gente não vai se curvar, porque nós ainda estamos aqui. Não adianta eles tentarem vir retirar a nossa existência do centro, da cerne, das discussões. E aí tem uma outra questão. Apesar de também eles não darem conta do como a gente cria as nossas estratégias coletivas de resistência, eles também não dão conta da nossa festa, da nossa alegria, da nossa beleza. Eles não dão conta da nossa liberdade, da nossa autoridade sobre as nossas existências. Eles não dão conta disso. E aí disfarçam de preocupação com os caixas da prefeitura. Nunca foi. Sabe por que, se fosse preocupação com o dinheiro público, a Marcha para Jesus sempre teve fomento, nunca foi questionada. Os movimentos religiosos dessa cidade sempre teve fomento, nunca foi questionado. Então, não é sobre o dinheiro, é sobre as nossas existências na rua. Sabe por quê? A gente fragiliza um sistema que eles pensaram sem a nossa presença estar pronto para ruir. E nós estamos aqui para dar o último peteleco para cair tudo. Bom. Eu acho muito poderoso esse encontro geracional aqui, porque a gente reconhece que muita gente quebrou pedra para que a gente pudesse caminhar hoje. A gente tropeça numa pedra, em outra, a gente tropeça. A gente está passando com a vassourinha para varrer para uma geração que está vindo para correr, porque a gente não quer correr, porque a gente está cansada, né, Júlia? Mulheres cansadas demais para correr com os lobos. E aí, a gente passa a vassourinha para a galera correr? A gente passa a vassourinha para a galera correr. Mas é muito interessante ouvir tudo que Júlia traz sobre essa retomada cultural, e aí a gente fala de uma expansão. Sempre teve cultura, a gente não está reinventando a roda, ninguém aqui está inventando a roda. Acho que é um movimento de expansão. E quando vem essa reflexão sobre onde estão os nossos espaços, e aí eu digo mais, assim, a pergunta que eu faço e o questionamento que eu trago para a gente refletir junto é: quais são os nossos espaços? Porque a gente pode escolher, a gente pode construir, a gente pode reformular. E eu acho que eu chego nesse momento, né, após toda essa movimentação de retomada,
e de expansão, eu chego num lugar que é de propor coisas novas, assim, coisas que existem, mas com um outro olhar. E aí, né, eu tive uma grande trajetória no movimento estudantil. E tudo que eu aprendi sobre cultura enquanto um direito garantido pela Constituição Federal, eu aprendi na universidade, que geralmente é a porta de entrada para a gente entender a sociedade no todo. Mas eu começo a fomentar a cultura de verdade, e hoje eu tenho essa compreensão, lá na minha quebrada, no Ressaca, fazendo baile funk desde os 15 anos de idade, que para mim eu só queria ver a galera feliz. Eu só queria ver a galera celebrar. E hoje eu entendo que isso já era produção cultural. Depois eu vou para a igreja, porque sim, a gente é pentecostal, a gente gira onde a gente estiver. Oh, Deus. E aí... até na igreja a gente fazia várias festas, gente, a fantasia, entendeu? De vender ingresso e tudo mais, e lotava. A gente dá sold out desde que o mundo é mundo, entendeu? E aí a gente foi entendendo, assim, que, cara, é isso que eu quero fazer. Eu vou para o serviço social e intervenho na cultura, intervenho na sociedade, enquanto assistente social, a partir da cultura e da educação. E aí, movimento estudantil, aquela loucura toda, e carnaval, chegando para a gente de um lugar que, tipo assim, gente, Belo Horizonte tem isso tudo. Belo Horizonte é legal. E aí eu lembro, né? Tchanzinho, Zona Norte, a gente começou a dar uns giros chocantes, né, de vir para Banda Mole no centro, de circular. Isso já estava acontecendo, a gente já começou a beber dessa água, dessa movimentação que Júlia compartilha com a gente. Mas o ponto de start que chega para nós, um marco na nossa história, é o Samba das Pretas. Está ali sentada DJ Camis, minha querida, grande DJ e produtora cultural nessa cidade. E aí, por que eu falo quais são os nossos espaços? A gente estava lá no samba do Cacá, rebucetando, tudo doida, gente novinha doida no samba, achando o samba a coisa mais chocante do mundo. A gente viveu com o samba, a gente cresce no samba. Mas quando a gente vai para um samba de quebrada, lá no bairro São Paulo, a gente fala assim, cara, é isso aqui que eu quero. É um reencontro com a ancestralidade viva da cultura da nossa cidade. E vai um bonde para lá e a gente começa a, inclusive, né, movimentar o espaço. Estava começando ali o Instagram, com os stories, a gente filmava. A galera ia, a galera queria saber onde é que era, o babado lotou. E a gente começou a perceber que as mulheres negras, no samba, elas eram chamadas para dar palhinha. Elas eram chamadas, assim, não para protagonizar a cena. Elas eram convidadas para subir, cantar 2, 3 músicas e ir embora. E aí, eu e Camila falamos, gente, eu acho que está pouco. E a gente começou a visitar alguns espaços e era sempre era isso que estava posto. E a gente falou, gata, vamos fazer um babado nosso? Vamos experimentar? Na Tora Produções, gente, a gente não tinha R$1 no bolso. Chamamos uma banda, falamos, a gente tem esse projeto, a gente quer fazer. Chamamos a Adriana Araújo, que é a nossa madrinha, propomos. Fomos no espaço, a gente não tinha dinheiro, a gente falava, a gente tem um projeto e um sonho. E lançamos Samba das Pretas. Quem aqui foi? Deixa eu ver. Vocês são novinhos, né? Essa plateia é novinha. Essa é uma plateia novinha. E aí, a primeira edição, gente, eu e Camila, para quantas pessoas a gente vai fazer e tal? Amiga, vamos fazer para 250? Não, mas é muito. Não, vamos fazer para 250, bora. Foram 750 pessoas. A fila dava volta no quarteirão. E naquele momento a gente entendeu que era muito importante a gente construir novos espaços na cidade. Com a narrativa que a gente acreditava que era interessante, porque está tudo bem você apresentar uma narrativa a partir de um fundamento. Tem que ter fundamento. O fundamento, ele existe. A roda já foi inventada. Porque não dá para a gente simplesmente pagar de louco, por isso que tem tanta coisa ruim também. Né? Porque essa galera tira umas ideias que não existe um fundamento, isso é importante. E aí o projeto deslancha, e a partir disso começa a surgir outros projetos na cidade também, outras movimentações, inclusive para além do samba. E aí a gente entende o poder
de um proponente, de uma pessoa que propõe, não somente um evento, não somente um projeto, mas que propõe uma mudança, que propõe uma nova forma de pensar o fazer cultural numa cidade. E aí é muito interessante, Júlia, ouvir você falar que Belo Horizonte não é conservadora, que é uma narrativa que eles estão estabelecendo. Porque é uma coisa que eu falo, Belo Horizonte é muito conservadora. Que ódio dessa cidade, da gente estar celebrando, sabe, um evento na rua tão poderoso, tipo igual a Festa da Luz no ano passado, e a polícia passar e jogar spray de pimenta na galera para a galera ir embora. Que revolta! A gente não poder celebrar a cultura da nossa cidade. Uma festa da luz que acaba às 10 da noite, 11 da noite. Que tem que acabar, que luzes né? são essas? Que tem que acabar. Tem que acabar. Porque ela teve que acabar mais cedo. As luzes tiveram que apagar mais cedo. E aí, quando eu falo quais são, trago essa reflexão de quais são os novos espaços, é porque a gente também propôs novos espaços. A gente construiu vários espaços. E a maioria deles fechou. Ah, mas fechou por quê? Fechou por falta de dinheiro, fechou por falta de apoio, fecharam por falta de um respaldo institucional. Porque as instituições que regulamentam os espaços, elas são muito omissas nesse lugar também. E elas travam muitas coisas. Então, quando chegava um fiscal lá na Quilombá, e às vezes a gente estava ali, a gente tinha, inclusive, o medidor dos decibéis e tal, e a gente mostrava, e o cara chegava com uma multa de 20 mil reais. 20 mil reais é muito dinheiro, inclusive para um empreendedor. 50 mil reais em uma multa é muito dinheiro. Quem que se sustenta numa cidade dessa? E aí a gente perde o Afropub, a gente perde o Mamão com Açúcar, a gente perde a Gruta, a gente perde o Zona, a gente perde a Quilombá. A gente está perdendo muita coisa. Então, a reflexão que eu acho que a gente começa o que a gente vai construir a partir daqui? Porque a gente já entendeu que a gente é muito poderoso nas ideias. A gente já entendeu que a gente é muito poderoso a partir da nossa alegria e da nossa celebração com a nossa vida. A liberdade, ela também é um poder. A beleza, ela é um poder. A nossa intelectualidade, a nossa ancestralidade, ela é um poder que cada dia mais a gente tem retomado isso. Então, o que a gente quer construir daqui para frente? Porque a gente não vai parar. A gente já entendeu que a gente não vai parar. Então, acho que é uma reflexão que a gente começa bem, né? Daqui para frente, assim. Vou pegar um gancho nesse ponto, né? Você levantou a questão dos lugares estarem fechando e você trouxe alguns pontos, né, em relação a isso. E a gente sabe que a grana pega. Se chega lá, é multa de 20K, enfim. Então, eu queria saber um pouquinho como que a gente... como que a gente lida com a contradição entre fazer uma festa segura e inclusiva, né, com espaços, né, que acolhem, e, ao mesmo tempo, precisar de patrocínio, de visibilidade das marcas, que, às vezes, as marcas nem apoiam tanto aquela causa, vem ali um pink money também. Então, como que a gente pode fazer para equilibrar sem perder a nossa essência? Olha, a gente está falando de uma cidade que, no ano passado, ela... E aí a Júlia também está aqui, ela pode trazer mais dados também para a gente. A previsão de investimento para a cultura, para os editais, né, a gente tem alguns editais, a gente tem a lei municipal e a gente tem a Aldir Blanc. Tem o fundo municipal, nós temos a lei municipal e a Aldir Blanc. 45 milhões foram direcionados para esses fomentos. A gente também tem alguns editais aqui na cidade, Zona Cultural, Dicentra, né, as próprias leis de incentivo. 45 milhões é muita grana. E acessar esse investimento é muito importante. E aí a gente se depara com várias problemáticas dentro disso. Primeiro, de algumas leis que são arcaicas. Alguns modos de fazer, né, um projeto a partir de um fomento, de uma prestação de conta, que é arcaica. Tem instituições, gente, que pedem papel. A gente tem que levar ali 2 calhamaços. Estou falando de 600 folhas. Quem vai ler 600 folhas, gente? Então, a gente está falando que isso existe, é uma realidade.
E só que, mesmo diante de todas as problemáticas, inclusive de perseguição, a lei anti-Oruan de Belo Horizonte está aí, inclusive, né, dando essa cara para a gente, é muito importante a gente acessar. É muito importante a gente aprender a ler o papel. É muito importante. Por quê? Porque, gente, a maioria dos projetos que são aprovados e fomentados estão na mão de pessoas brancas, e, em sua maioria, homens brancos. E eles fazem projetos para eles. E quando inclui a gente, coloca a gente num lugar caricato. Ai, que preguiça, gente, que povo barango. Povo barango, hegemônico. E tem uma teórica do serviço social que ela fala que toda hegemonia é burra. Então, são projetos que você bate o olho e você fala assim, nossa, chega a ser burro isso aqui. Que jeito péssimo de retratar a gente, que jeito péssimo de convidar a gente para fazer parte. Por isso que é importante a gente estudar, a gente elaborar novos projetos. E eu estou falando de um lugar de quem propõe muita coisa, de quem tem dialogado com grandes instituições, que tem fomentado e que falam assim, a gente precisa de mais projetos pretos e LGBTQIAPN+ na cidade. Por favor, traga mais projetos. Eu estou partilhando isso com vocês, gente, porque não tem que ser só a Fatine para apresentar projeto. Não tem que ser só os produtores que estão mais em evidência. Mais pessoas podem propor. E, gente, a gente está falando de grana, a gente está falando de editais, tipo Zona Cultural, que o fomento é de R$25 mil, mas a gente está falando de milhões também. É necessário a gente aprender a ler o papel para que as nossas narrativas possam ser validadas e escritas por nós. Ninguém mais vai falar de nós sem a gente. Ninguém vai falar. Se for falar da gente, tem que ter a gente. E olhe lá, e vai falar da gente com voz aveludada. Senhora. Isso é importante. Então, é uma reflexão que eu trago e é um convite também. Vamos escrever mais projeto? Vamos propor mais coisa? Vamos fazer mais festa de rua? Porque tem isso também. Aí eu vou passar a fala para a Júlia, porque eu tenho certeza que a Júlia tem muito que contribuir com isso. É muito difícil fazer evento, gente, é muito difícil. Principalmente evento que paga. A gente tem 2 desafios. A gente não consegue fechar a conta, porque muita gente não quer pagar ingresso. Muita gente não quer, acha que as bebidas são caras demais. Paga tranquilamente R$20 num chopp lá na Savassi, mas reclama de pagar 12 num espaço nosso. Falei, tô leve. E aí, é muito doido a gente parar para pensar, porque as pessoas não pensam, velho, eu vou lá naquele lugar, eu vou consumir naquele lugar, para ele se manter aberto. Então, é muito desafiador fazer um evento privado. Mais desafiador ainda fazer um evento na rua, onde você tem que pedir permissão para liberar aquele espaço, e aí você tem que ir lá na polícia dialogar, e aí você tem gente que se munir de muitas instituições e trocar ideia com muitas pessoas, inclusive bater lá na Secult, na Secretaria de Cultura, de Turismo e de Cultura e Turismo do Estado, para você conseguir fazer um evento em paz. São muitos desafios? São. Mas a gente, né? Eu já ia falar que a gente tem muito cu para isso. A gente tem muito cu para isso. E é isso. E o cu é a única coisa que realmente é democrática, né? Porque é o Sim, cu que todo mundo tem. Todo mundo tem cu. Então, ouvindo Fatine, eu fiquei pensando num ponto muito importante, que primeiro, eles já entenderam e eles têm acesso às principais e às melhores tecnologias. Então, eles já entenderam as suas estratégias de minar as nossas confluências, as nossas construções. Porque eles sabem que a gente se encontrando muito nesse lugar da cultura é um espaço, inclusive, para a gente se organizar. É um espaço que a gente troca, que a gente se olha, que a gente se tem. E eles não querem que a gente se organize. Eles não querem que a gente acesse a nada. Eles, todos os dias, eles trabalham para a nossa morte. Seja ela simbólica ou seja ela prática. Esse é o desejo deles. Porque a nossa existência, como eu disse, e aí eu vou dizer mais uma vez, vou repetir, ela fragiliza um sistema que eles pensaram historicamente e que a gente não estava aí. A não ser na força de trabalho,
a não ser no lugar da subalternidade, era o máximo dentro do projeto deles. Só que a gente, como a Fatinha disse, a gente já dá conta de pertencer. A gente já dá conta de estar. Ainda não temos o poder da decisão na plenitude. Mas a gente está caminhando para esse lugar. Hoje, eu ocupar a Câmara Municipal de Belo Horizonte é uma fissura tão grande no que eles pensaram que desmantela todo um processo. Eles nos devolvem com violência. É um espaço que todos os dias eu experimento violências de todas as sortes, seja ela explícita ou disfarçada. Porque agora também está na era do politicamente correto, e aí ninguém quer ser racista, ninguém quer ser machista, ninguém quer ser LGBTfóbico, porque não é legal. Mas também, pós-período pandêmico e pós a era da desgraça, e estão tentando retomar agora com a era dos Cheetos, lá dos Estados Unidos, revelou muito as coisas, tirou a máscara de muita gente. E muita gente se sente legitimado a propagar os seus ódios e as suas violências. E aí, já há um tempo, por exemplo, eu adoto a estratégia, eu não consumo em nenhum lugar que não tenha mulher, ou pessoa negra, ou pessoa LGBT. Não consumo, não vê meu dinheiro. Por quê? A gente sabe que a gente, infelizmente, ainda vive num país capitalista, num sistema capitalista global. E a primeira fissura que a gente pode causar nesse sistema é com o nosso aqué. Não vai ver meu dinheiro. Se você me vê aí num lugar lá, tipo na Savassi afora, alguém está pagando a conta, que não sou eu. E com certeza esse alguém deve ser branco. Sim! Porque eu quero tudo que a branquitude tem. Eu quero tudo. Porque a gente foi colocado num lugar também, enquanto preta, enquanto LGBT, enquanto pessoas dissidentes, que aí a gente tem que se contentar com o que tem. Ai, vamos ser felizes no pouco. Não, não quero ser feliz no pouco, não. Quero ser feliz no muito e no cada vez mais. A gente tem que parar de se envergonhar, inclusive, de ter esse desejo de ascensão social. Não é vergonhoso. E aí, eu fico pensando, Fatinho, que se a gente, de fato, viver uma filosofia, ou uma ideologia, ou como vocês queiram chamar de que quiser, dessa troca, de fato, falou, olha, eu só vou nas festas da Fatine, eu não vou na festa do fulano de tal, porque eu sei para onde vai o dinheiro dele. E eu só vou na festa dos meus e das minhas. Eu só vou consumir dos meus e das minhas. Essa lógica vai causar uma quebra no sistema deles. Porque a gente ainda é a maioria dessa sociedade. As pessoas têm que se dar conta disso. A gente tá vivendo em tempos de desespero por vida que tem que passar por essas estratégias. Não é só a decisão dos parlamentos, porque a gente sabe que os parlamentos estão cheios deles. Hoje, a Câmara Municipal de Belo Horizonte, de 41 vereadores, temos 7, 8. Se espremer muito, sai uns 9, 10, no máximo. A gente sabe que lá vai ser muito difícil. Mas a gente precisa entender que aqui nas ruas, a gente tem uma força muito maior do que a gente imagina que tem. Se, por exemplo, começam a fechar as nossas festas, se a festa que era para ser da luz fecha às 10 horas, a gente diz, eu não vou sair na rua, não vou sair da rua, porque é o meu direito de ir e vir. E não é sozinha, não, porque sozinha a polícia vai te descer o couro. Porque a polícia foi treinada para isso. É dizer, está aqui o meu bonde. Você vai encarar esse bonde inteiro? Não vai. Não tem nem cadeia para prender todo mundo. Então, é um chamado real para as pessoas de verdade dessa cidade se apoderarem, nem se empoderar, porque eu não gosto mais do empoderamento. O empoderamento, para mim, foi uma tecnologia que eles também se roubaram da gente e levou para disfarçar algumas coisas.
o empoderamento teria que ser tomar poder de si, né? E aí as pessoas usam aí em outros lugares. Enfim, se apoderar dos espaços e da potência que nós temos nas mãos. Saca? O seu lugar não tinha que fechar, por quê? Não é porque eu acho a Fatine bonitinha, engraçadinha, ótima, ela tem que ter um espaço dela. Não. Porque aquilo ali tem que funcionar enquanto um reduto de manutenção das nossas vidas. A boate fulano... Não tem mais boate LGBT em Belo Horizonte. Eu estou velha, nem sei. Não estou rodando um tanto. Acho que não tem mais. Fechou quase tudo. Tem The algumas. Duck. Tem. Giz. Tem a Giz. Tá lá, Gisela Sapatão. Sapatão é um trem resiliente, né? Sapatão fica. Tá ali. É isso, saca? Tipo, é dizer, olha, eu vou comer na banquinha da pessoa que não quer a minha morte. É isso. Eu só vou no rolê daquele que não quer que eu morra amanhã ou depois. Então, são esses espaços, por exemplo, os editais. E aí eu tô lá, a gente, né, tô hoje dentro de um sistema, e eu gosto de falar que eu estou, não nasci vereadora, nasci preta, travesti, quilombola. O resto, estou. Eu estou em vários pontos da vida. Mas hoje eu estou naquele espaço, inclusive, para tentar pressionar a favor dos meus e das minhas. Não dá para o Tio Black, está quase fechando, porque tem tanta multa. Porque existe um código de posturas na cidade que diz que ele não pode funcionar. Não dá para o Sula, também está quase fechando, cheio de multa. Que o Bar do Fernando está quase fechando. E as boates da Savassi? Está tudo lá, gente. A gente tem que começar a se atentar para essas coisas. A multa não chega lá. Sabe por que não chega lá? Porque eles estão dentro do complexo de um sistema que foi pensado para a manutenção deles lá. O Tio Black causa uma fissura na cidade. O Sula lotado dos nossos não dá para existir. Borra uma margem que foi imposta, suja a cidade. Eles têm um projeto muito bem desenhado e arquitetado. E se a gente não se atentar para ruir esse projeto, ele vai seguir. E aí vai fechar, como fechou o espaço da Fatine, amanhã vai fechar outro espaço, para mais uma vez nos empurrar para a marginalidade social. E aí, por exemplo, quando o projeto do funk, né, que vocês citaram, da criminalização do funk, começa a circular em Belo Horizonte, a primeira coisa que eles falaram, não somos contra o funk. Porque eles usam o ritmo nas suas campanhas eleitorais, eles fazem a versão deles de forma higienizada. Mas o funk, lá no morro, lá na favela, e ele descendo para o asfalto, não pode. E aí, como que não pode? O edital não pode fomentar crime, porque é crime de apologia sexual, ou ao tráfico, ou a drogas. Inclusive hoje... A novela não é criminalizada, os espaços deles não são criminalizados, fazer arminha na campanha está legalizado, pode. Que apologia é essa? E o principal, quem vai dizer o que é apologia e o que não é? Porque também no projeto não diz não. Quem que vai dizer o que pode tocar, o que não pode tocar? E não é só no baile, não. E aí eles falam assim, é o financiamento. Se a gente não tem financiamento, se a gente não tem fomento, a gente não consegue seguir produzindo. Porque a gente já produziu na precariedade, e aí eu posso falar assim, assim com muita... eu me aproprio muito desse lugar de dizer, o Samba das Pretas, como começou, e eu sou prova viva, não tinha fomento, não. Nada. E ela deu conta de fazer, a Fatine deu conta de fazer. Mas a gente tem que parar também de dar conta de fazer Natora Produções. Chega! Produz com excelência na precariedade, mas com fomento a gente produz melhor. Porque com dinheiro a gente tem como honrar os nossos compromissos, contratar equipamentos de qualidade, entregar com mais excelência o nosso trabalho. E aí eu fico pensando que
que é isso. A gente tem que parar de se contentar como se fosse um favor que estão fazendo para a gente. Não foi um favor que a Funarte fez hoje, cedendo esse espaço para que esse evento acontecesse. Não é um favor, é direito. Porque a cultura tem que ser direito. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo para mim assim, vocês querem agora até a cultura. Eu quero tudo. Eu quero tudo, quero a cultura, a educação, o lazer, o bem viver, a saúde. É isso, porque é isso tudo que colabora diretamente para a manutenção das nossas vidas. A gente está falando de vida, sabe? E aí as pessoas colocam num lugar muito distante, como se fosse só o seu rolê. Não é só o seu rolê. É o seu rolê no final de semana que vai te dar energia, você vai conseguir, muitas das vezes, fugir dessa realidade violenta imposta, para depois, na segunda-feira, você ter que levantar às 6, 7, sei lá quantas horas, porque o trânsito é um horror, o transporte público é uma merda, para estar de volta no trabalho, para sustentar essa estrutura que eles pensaram. Inclusive, aí eu falo, por exemplo, a questão da LGBTfobia. Assim. Eu nunca virei e falei assim, eu me descobri travesti. Não, eles me disseram travesti. Eles disseram a gente, enquanto bicho, viado, sapatão. Foram eles. A gente usou desse lugar, ressignificou e devolveu para eles. Porque, como diz a J. Mombassa, a gente tem que, inclusive, redistribuir as violências. Que o meu corpo tem que estar sujeito à mesma violência que qualquer um deles. E aí eles não querem entrar nessa parada. Porque todo esse sistema foram eles que ditaram. Foram eles que diziam, e eles tentam até hoje dizer o que é cultura e o que não é, o que pode e o que não pode. E aí também serve como espaço de denúncia. A gente está para ter uma virada cultural em Belo Horizonte. E que não tem nenhum projeto de Vamos analisar a grade dessa virada cultural. E depender dessa grade, dessa virada cultural, a gente vai ter que parar tudo. Júlia, posso fazer um adendo sobre virada? Eu não sei se vocês sabem, mas quem produz a virada cultural em Belo Horizonte é de São Paulo. E essa galera trata a gente igual um lixo. E aí, por que eu estou falando isso? O meu sonho, até arrepio de falar, é a virada ficar vazia. É isso. É dizer, sabe por quê? Porque isso, como mais uma vez, estou falando sobre dinheiro, estou parecendo capitalista. Sou socialista, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é a realidade imposta. Vai fazer? Ninguém vai. Eles precisam das nossas presenças, porque nós ainda somos a maioria social, nesses espaços. É começar a boicotar tudo. É começar real a boicotar. Não vou, foi o que eu disse no início da minha fala. Não vou a esse lugar, não vou a esse evento. Sabe, porque senão a gente vai seguir nesse registro do favor. Olha, somos tão legais que contratamos uma equipe de São Paulo, porque São Paulo tem excelência para gerenciar as pessoas daqui. A grade é essa, onde vocês não estão, onde as pessoas que produzem cultura nessa cidade não têm espaço, e é isso aqui. E se a gente vai estar fomentando, a gente vai estar, mais uma vez, legitimando esses espaços. E aí pensar também com estratégia. Não vamos no palco fulano de tal, porque podia estar um artista daqui. O que a gente faz? A gente faz uma conta virada, uma revirada, uma desvirada. Uma desviada. Uma desviada. Desviada é ótimo. Pronto, vamos fazer uma desviada. Precisa de palco, não sei o quê. Nada, a gente arruma um carro com uma caixinha de som. Vai todo mundo, que a gente é feliz da mesma forma. Outra coisa. As marcas locais financiadoras comecem a boicotar também. Porque não é um fardinho. Gente, se venda por um preço minimamente justo. Porque na cultura a gente também se prostitui o tempo todo. Mas tem que ser minimamente pago. Não é um fardo da bebida X ou Y que vai pagar o seu rolê. É o aqué.
A bebida eu posso até levar, eu distribuo para os meus, para as minhas, mas e o aqué vai chegar como? Porque quando a conta de energia chega na minha casa, eu não pago com a latinha da bebida. Quando a conta de energia chega na minha casa, eu não falo, eu sou famosa. Eu fico com a minha energia, não. Isso é dinheiro. Se não tem dinheiro, corta água, corta luz, a gente não veste, não come. Saca? Então também é mudar essa lógica do fomento, porque eles precisam da gente. O Pink Money está no desuso, né? Agora já nenhuma marca quer vincular, mas tá todo, o viadeiro não sai do McDonald's. O viadeiro não sai das marcas que esse ano quis romper com o público. Porque eles já entenderam, se eles fomentarem ou não, a gente vai consumir da mesma forma. Não dá, gente, sabe, para seguir nessa lógica. E aí é coletivamente. Tem que ser um projeto coletivo. Porque se não for coletivo, é igual greve lá do sindicato, né? Se alguém fura a greve, não dá muito certo. Então, tem que ser coletivamente. E a gente sair daqui com esse propósito hoje, saca? Vamos juntas mesmo, fazer esse babado virar mesmo, saca? Quem sabe, no próximo rolê, a gente não vai ter que encerrar antes do horário legal, porque tem um show aqui do lado. Não vai ter o show, a gente vai ficar aqui a hora que for, porque é bom para a Funarte que estejam aqui. Sabe por quê? Porque a Funarte não vai ser LGBTfóbica, a Funarte não vai ser racista, não vai ser transfóbica, porque ela até cedeu espaços para esse público. Vocês estão entendendo como que é virar a lógica? É devolver esse lugar para eles. E é esse o rolê, eu acho que, enfim, é muito nessas estratégias que eu tenho fritado, nesse aquilombamento real, porque isso é aquilombar, isso é alternar o poder, inclusive. Mas para a gente se aquilombar, para a gente se alternar poder de fato, a gente também tem que estar dispostos, a abrir mão dos nossos lugares de acesso e privilégio. Porque a gente tem que, inclusive, socializar, dividir, compartilhar esses lugares. Então, por exemplo, eu não agradeço quando me convidam, a galera cisgênera, branca, classista, me convidam para os eventos, principalmente se for na universidade. É pelo contrário, eles têm que me agradecer. Uma travesti de 41 anos de idade, eu fiz 41, né? 42 já. 42, é porque foi recente, gente. Com 42 anos de idade, num país que nem era nem para me estar viva. Daqui um dia eu estou pior que a Desi Gonçalves. Então, assim, inclusive, são essas tecnologias que a gente tem que se apropriar, sabe? Dar uma nova... A Fatine usou um termo que eu gostei. Não é só a retomada, mas também é... Você falou que esse não é reinventar a roda, mas seguir também fazendo. Eu esqueci. Desses lugares, dar um novo sentido, dar um outro olhar, se valer das nossas tecnologias, das nossas estratégias, porque se a gente não se, de fato, coletivizar as nossas lutas, as nossas existências, podem ter certeza que vai começar pelas travestis, a batida, depois as mulheres pretas, depois os homens pretos, e vai chegar na branquitude, que não faz parte do grupinho seleto, mínimo, de um recorte específico, dos ricos que ditam as coisas nesse país. Podem ter certeza absoluta. Se você acha que você faz parte desse grupinho, porque você frequenta a festinha da Savassi, eu vou te dar um hello, acorda, você não faz parte desse grupo. Se você não anda de helicóptero e mora no Belvedere e vai para cima e para baixo, meu amor, acorda que uma hora a água vai bater na sua bunda. Ai, gente, passou voando. Infelizmente, a gente já está indo para o final do episódio. Queria que tivesse 3, 4, 5 horas, e eu estou aqui desde o início errando o microfone, mas a minha amiga me ajuda. Obrigado, mãe. Queria agradecer muitíssimo que vocês toparam estar aqui com a gente. É uma honra nossa ouvir vocês, que vocês estão aqui com a gente nesse projeto. A gente está aqui se tremendo toda, se cagando toda, mas acho que deu bom, né? Não checa não, que é o ó.
Ela veio as já pigzona pronta. agora. Mas a gente vai partir para o final do episódio. Só queria dar esse espaço para vocês se despedirem, divulgar as redes sociais onde a gente acompanha o corre de vocês, o trabalho de vocês, a conquista de vocês, né? Cada uma de vocês. Então, olha, para finalizar, vamos falar de futuro, né, gente? Vamos falar de futuro, porque a gente precisa continuar de forma saudável. Eu estou cansada, eu estou muito cansada. Eu estou cansada de ficar tomando tapa na cara, eu estou cansada de ficar tendo que justificar, eu estou cansada de muitas coisas que a gente vivencia nesse fazer cultural, assim. Mas eu quero continuar, eu não quero parar. Só que eu quero continuar bem, eu quero continuar saudável, eu quero continuar ganhando dinheiro, vivendo bem, indo para Salvador, sabe? Indo para Belém do Pará, viajar com as minhas amigas, sabe? Dar uma boa qualidade de vida para minha mãe. Isso é o que eu quero. E, para finalizar, eu faço um convite para todas as pessoas que estão nos escutando, nos vendo, que estão aqui presentes, que a gente possa, de verdade, construir novas narrativas de futuro para além da dor e da exclusão. Porque, como Júlia falou, nós somos a maioria. Se a gente se apropriar desse lugar, e eu falo numa dinâmica de apropriação, não num lugar de exploração, mas num lugar de pertencimento, a gente vai conseguir barbarizar não somente essa cidade, mas esse país. Nós somos a maioria enquanto raça, nós somos a maioria enquanto público que consome. Quando a gente fala de Pink Money, quando a gente fala de Black Money, a gente está falando de pessoas que giram mais de R$1,5 trilhão de reais anualmente. E isso é muito importante para a gente ter consciência cada vez mais de onde a gente direciona a nossa energia. Até porque o dinheiro é uma energia. Então, é um convite. Que a gente possa construir novas narrativas a partir dos editais, a partir do nosso poder de consumo, a partir da nossa ancestralidade e da nossa espiritualidade, possibilitar que nós não sejamos os únicos, as únicas, que a gente possa trazer mais pessoas. E, digo mais, cada pessoa que está aqui, que está presente ou que está nos escutando, faz cultura de uma forma diferente. A gente não precisa disputar os nossos espaços, que isso é muito feio dentro da cultura, inclusive. A gente não precisa disputar, porque a forma como eu faço cultura enquanto assistente social é diferente de uma pessoa que é formada em administração, que faz serviço social, que é diferente de uma pessoa que nem fez uma graduação institucionalizada, mas que é uma grande referência, porque ela tem vivência. E a academia nunca vai conseguir vender vivência. Cada pessoa que está aqui tem uma forma de fazer diferente. Então, o meu convite é, façamos. Muito obrigada, vocês me encontram nas redes sociais, né, como Fatine Forbeck. E é isso, obrigada. Viver presta. E presta muito. Viver é bom demais. Eu lembro que uma vez eu ouvi alguém dizendo que a Hebe dizia que morrer era uma peninha, né? É uma peninha mesmo, sabe? Vamos cada vez mais nos afetarmos umas pelas outras, uns pelos outros. Já é demodê, é careta quando as bichas se encontram pela rua e fazer cara uma para a outra. Não dá mais, sabe? Vamos sorrir, vamos nos reconhecer umas nos outros, umas nas outras. Vamos sacralizar as nossas existências, entender enquanto seres sagrados, enquanto seres únicos. Vamos cada vez mais a partir do afeto, inclusive, outro dia saiu aí, eu estou quase sendo processado por discurso de ódio, porque eu falei que o ódio também é afeto. Mas organizar, inclusive, o nosso ódio, organizar a nossa raiva e direcionar aquelas que querem a nossa morte, porque esse projeto nefasto de morte, esse projeto que quer alavancar cada vez mais o genocídio da população negra, que quer fomentar o abate e o extermínio da população LGBT. Então, assim, vamos nos unir de fato, saca? Vamos nos olhar com mais humanidade,
porque o projeto deles é da retirada das nossas humanidades. Vamos nos apegar ao que de fato nos faz bem, saca? Se é se encontrar, ou se é, sei lá, encontrar suas tecnologias, inclusive de se manter vivos e vivas. O primeiro e principal ato de desobediência é a gente se manter vivo e viva. Saca? Vamos comer junto, porque isso rompe com o sistema que foi projetado para nos matar, inclusive de fome. Saca? Vamos cada vez mais entender e direcionar não só os nossos afetos, o nosso fomento, a quem de fato fazem parte dos nossos e das nossas. E sem medo, vamos ocupar todos os espaços. Porque isso tudo tem que ser nosso. Eles têm uma dívida enorme a pagar com a gente. Nós temos uma herança que foi roubada. Nós temos uma herança de uma memória da nossa não existência em vários espaços. Está na hora da gente reivindicar isso. E reivindicar coletivamente. Não dá para ser mais uma luta individual. Não dá para ser mais um posicionamento individual. Se a gente não se aglutinar, feito bando, feito bonde, cardume, enxame, a gente não vai passar, a gente não vai dar conta, inclusive, de se manter vivas e vivos. E, principalmente, se cuidem, porque a nossa estado e a nossa existência causam um rompimento tão grande, mas ela não pode causar um sofrimento. Ela não pode ser parte, porque, inclusive, esse sofrimento vai ser parte do projeto de abate e extermínio que eles têm. Hoje, todos os dias eu acordo, saio de casa, eu não sei se eu volto viva. Essa é a minha realidade. Mas eu ainda tenho um trabalho a ser cumprido nessa existência, nesse plano, enfim, como queiram colocar, que é o máximo que eu puder de fomentar vidas. E aí as pessoas talvez colocam como muito distante esse discurso de vida. Mas, como eu disse, é através da cultura, é da saúde, da educação, dos acessos e, principalmente, da nossa estada e permanência em todos os espaços. Não dá mais para só a gente estar, porque isso tem um preço, e um preço muito alto. Hoje eu pago um preço altíssimo para estar ocupando o espaço que eu estou. Me dói, dilacera todos os dias. Mas eu sigo firme. Não é porque a gente é preta forte, não é porque a gente é preta resiliente, não. Porque nós temos um projeto que tem que ser maior que o deles, que é se manter vivos e vivas. E aí vamos festejar, vamos viver, vamos combater inclusive esse discurso de ódio deles através, sei lá, do nosso leque, da nossa fechação, da nossa bateção de cu e das nossas tecnologias, dos nossos afetos, da nossa pegação. Eles não dão conta nem da nossa pegação. Outro dia que eu falei de pegação, falaram assim, Júlia, não pode falar. Pode, sim. A nossa liberdade a partir do nosso corpo também incomoda muito eles. E eles vão ter que se dar conta, porque a gente já está aqui, a gente ainda está aqui, a gente não vai sair. Porque não é só para os que estão chegando, é também para a gente chegar a um espaço que a gente vai poder viver, para além de sobreviver. Porque sobreviver a gente já está dando conta. Agora a gente precisa avançar e começar a viver de fato. E vida em abundância, como eles mesmos falam, né? Que tenham vida em abundância. As minhas redes sociais é Júlia Santos T, J-U-H. Tem uma menina que chama Júlia Santos. Todo dia alguém me marca na foto dela. Coitada, tá ficando louca. É J-U-H-L-A, Júlia Santos T. Mas que a gente não se encontre só nos espaços virtuais, que a gente se encontra nos botecos da cidade, que a gente se encontra pelas ruas. Aí, eu não sou essa que não gosta de abraçar, eu adoro abraçar, gosto de tirar foto, gosto de fazer tudo, porque se não for assim, não dá. E hoje eu só estou vereadora porque o nosso mandato é coletivo. Se sintam pertencentes do nosso mandato, se você é uma pessoa que em algum momento da vida se encontrou no lugar da marginalidade social. Porque, se não for coletivo, não faz sentido a gente estar.
Meninas, eu amei vocês. Confesso que eu não conhecia. A louca, a tia louca. Confesso que eu não conhecia, mas eu amei vocês, assim. Obrigado. Ver seus olhinhos brilhando quando a gente fala não tem preço. Não desistam. O que vocês fazem é para além de cultura, é muito para além de uma produção audiovisual. O que vocês causam, essa mancha, essa fissura, vocês borram o sistema. Tem que ver as suas caras viadas em todos os espaços, com as suas expressões, porque é revolucionário o que vocês fazem. Grata pela disponibilidade, a ousadia e a desobediência de seguir com esse projeto. Teia, grata também a vocês por fomentar esse rolê. Obrigada. Muito feliz com vocês aqui. Obrigado, Júlia, pelas palavras, né, sobre a gente. A gente realmente vê que é muito mais do que cultura. Claro que essa temporada a gente está falando, né, com pessoas que envolvem a cultura na cidade, porque a gente vê que não tem ninguém, né, fazendo isso de fato com compromisso, com frequência. Enfim, trazer a diversidade da cidade, né, não sempre as mesmas pessoas para falar, né, que também é um cuidado que a gente traz, né, na nossa curadoria, porque a gente estuda, sim, a gente circula na cidade para saber o que está acontecendo e quais pessoas precisam ser ouvidas. Então, a gente está muito feliz com esse projeto, com vocês aqui. Fatine, de novo, assim, sou apaixonado, sou fã de Fatine. Assista o episódio dela na primeira temporada, você que ainda não viu. Porque lá tem assuntos chocantes. Tem fofocas, lá, voltem lá, o episódio dela é tudo. Então aí, para você que está vendo hoje, muito obrigado. Eu sou o Fersi, Oi Fersi nas redes sociais. Acompanhe lá, acompanhe o Podmadres. Seu slogan, minha filha, aproveita. Ai, meu slogan, eu tô nervosa. Sou Fersi, Fersito, Ferciane, Ferciângela, mas Falciane, jamais. Então segue a gente, Carlosita. Amores, antes de eu me despedir, agradecimentos especiais para não esquecer. Todo o time da Teia de Criadores, Absurda, Meu Seu Brechó, Gilbert Garcia, Ateliê Brilha, Amanda Lopes, Igor Henrique, Stone Light Drinks, Gomes Barbearia, Explore Brand e a todos vocês aqui presentes, nossos seguidores, ouvintes, telespectadores, nossas convidadas, mais uma vez, muito, 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 muito obrigado. Obrigada. E eu sou Carlos Carlota, Carlosito, Carloteira, Carlota Joaquina, o amor da sua vida. Você me acha nas redes sociais como Carlos Nog, N de navio, O-G. Um beijo, um cheiro. Siga o Podmadres nas redes sociais, se inscreve no canal e até a próxima. Uhul!